Bem-vindos ao Bekimba Alachá, volume 6. Hoje a gente vai fazer o shiur número 8. A gente está continuando sobre as leis gerais de Brachot. Então a gente está na Alachá número 8. Lo yatchil Adam Baruch Ata Hashem ad sheyachshov belibo al ma lomar abrachá. A pessoa não deve começar a brachá, Baruch Ata Hashem, antes de pensar sobre o que ele está fazendo a brachá. Quer dizer, antes de começar a brachá, pensa 1 segundo, 2 segundos, o que você vai louvar para Hashem? E aí, com isso, aí depois você começa a brachá. Isso ajuda muito a pessoa a fazer kavaná. Primeiro, porque coloca ele já na concentração. Principalmente quando ele está no meio de várias brachot, quando vai fazendo uma atrás do outro. Essa pausa e pensar, vou fazer isso, ajuda bastante. Como o Chavetz Chaim traz isso como um segredo para a pessoa fazer kavaná na Midah. A cada brachá da Midah, então ele vai começar ele pensa, agora eu vou pedir sobre a sabedoria. Aí começa, Baruch atah Hashem chonen ladat. Depois para 2 segundos, pensa, agora eu vou pedir sobre a chuva. Aí começa, Shivenu, e etc. E assim, brachá por brachá. Então, ele ganha muitas coisas com isso. Primeiro que esse 2 segundos que ele para pensar não custa muito em tempo, mas coloca a cabeça dele no foco. Segundo, mesmo que ele estava distraído, quando ele faz essa pausa e pensa o que ele vai fazer, ele volta para o foco e aí isso ajuda ele a voltar a se concentrar. Então, a cada brachá que ele tem ali uma parada que obriga ele a se colocar de novo no lugar e voltar. Então, mesmo que ele se distraiu um pouco no meio de uma brachá, outra brachá, então ele pega, agora eu vou pedir para Refuah Shlema, agora eu vou pedir para Parnassá. Então, isso ajuda ele a se concentrar. Então, isso também é uma coisa que ajuda bastante. E o Shlach Kadosh, o irmão dele, desculpa, o irmão do Shlach Kadosh, ele traz que isso também é uma segulá para a pessoa fazer kavaná na brachá. Principalmente se ele vai parar e pensar, como a gente vai ver daqui a pouquinho o que o Kol Sasson fala, mas a pessoa para e pensa, agora eu estou falando com Hashem, eu vou pedir para Hashem. Se a pessoa está no meio da rotina dele, ele de repente cai de paraquedas, ele vai fazer a brachá, agora esses 2, 3 segundos de concentração, onde ele imagina e fala, eu vou falar com Hashem, eu vou agradecer ele pela comida que eu estou comendo, eu vou pedir para ele X, Y, Z, ele falou, tem o poder de mudar drasticamente a qualidade das brachot que a pessoa faz. E ele escreve também, isso vários Rishonim trazem, que o hábito dele fazer essa pausa acaba melhorando, porque ele fala assim, no começo é difícil, ele precisa se esforçar, ele precisa fazer, mas depois que essa pausa se torna habitual, e ele para, se concentra um pouquinho, e aí ele faz a brachá, isso faz toda a diferença. E o Kol Sasson era um grande rabino que viveu em Bagdad mais ou menos 200 anos atrás. Ele traz que essa é a explicação do Pasuk, que a gente fala, Arom Imcha Elokai Amelech Vavarecha Shimcha Leolam Vaed. Que ele falou, o que quer dizer esse Pasuk? Ele falou, Arom Imcha Elokai Amelech. Primeiro eu preciso Aromimcha, louvar Hashem. Quer dizer, eu preciso parar e pensar com quem eu estou conversando antes de avarecha shimcha, antes de fazer a brachá. Quer dizer, primeiro eu paro e penso com quem eu estou conversando, o que eu estou fazendo, e depois que eu fiz isso, aí eu vou avarecha shimcha. Se eu fizer isso, vou ter o mérito de fazer brachot leolam vaed. As minhas brachot vão durar para sempre. Então fala o Kol Sasson, essa é a explicação desse pasuk, que é antes de fazer a brachá, antes de eu preciso parar, pensar e me concentrar com quem eu estou falando. O Rav Yehuda Tzadka, ele foi Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Ele foi um dos rabanim do Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia respeitava ele muito. Ele não era Rosh Yeshiva quando o Rav Ovadia
estudou lá, mas ele era um dos Rabanim do Rav Ovadia. Ele escreve que se a pessoa parar para pensar, imagina quantas brachot as pessoas faz. Muitas vezes a gente está concentrado, focado na nossa rotina, etc. E a gente acaba soltando as brachot sem se concentrar. Quantas brachot a gente faz? Então, como a gente falou antes, nossos sábios instituíram fazer 100 brachot por dia. Às vezes a pessoa, muitas vezes até passa disso, mas vamos pegar na média 100 brachot por dia. 100 brachot por dia dá, em média, 3.000 brachot por mês. Se eu multiplicar isso por 12 meses, isso dá 36.000 brachot por ano. Se eu pegar 36.000 brachot por ano para 70 anos, eu estou achando que a pessoa viva mais que isso. Mas isso dá mais de 2,5 milhões de brachot. Imagina, depois de 120 anos, a pessoa vai chegar no Shamaim com um caminhão cheio de brachot, mais de 2,5 milhões de brachot que a pessoa faz durante a vida. Só que ele vai chegar lá, e eles vão avaliar, vão peneirar qual brachá dá para apresentar e qual não. Como a pessoa vai se sentir se de um caminhão inteiro com 2,5 milhões de brachot, Bichlal, não pegaram quase nada. Quase tudo foi. Então ele falou, isso que a pessoa tem a obrigação de parar, como a gente falou antes, falar palavra por palavra, se concentrar no que ele está fazendo, fazer as brachot, e com isso ele vai fazer, ele falou, olha, com um pouquinho de concentração, gastar alguns poucos segundos para fazer as brachot, e ele vai ganhar toda a brachá que essas brachot trazem para ele. O Zohar traz que toda vez que a pessoa faz uma brachá, a brachá sobe ali no Shamaim. Quando ele chega no Shamaim, igual a gente falou antes, eles avaliam e veem se essa brachá, como a gente trouxe na introdução, cada brachá que a gente faz é um presente que a pessoa está entregando para Kadosh Baruch Hu. Mas não tudo passa lá. Ele chega ali e eles falam, bom, dá para levar essa brachá para Hashem, ou a gente vai barrar ela antes de chegar? E ele falou, imagina a pessoa, gastou, fez, etc. Como a gente falou, 2 milhões e mais de 2,5 milhões de brachot para 70 anos. Quer dizer, fazendo a conta ali, o 36 vezes 70, 2.520.000. Mas e a pessoa se esforça, faz, etc. E quase tudo barra. Ele falou, e não só, se a gente parar para pensar, estou entregando um presente para Hashem. Quando a pessoa vai comprar uma roupa, ele veste a roupa, olha no espelho, ficou o terno ali, tá bonito, não tá bonito, cai bem, os botões, a manga tá na altura ou não tá na altura, etc. Então, quando a gente vai entregar um presente para Kadosh Baruch Hu, solta ele de qualquer jeito, sem prestar atenção, sem olhar como está indo, sem saber o que está acontecendo, não é a maneira correta. Se a gente vai se dedicar, e como a gente falou, o Chafetz Chaim falou, custa 2 segundos a mais. A gente falou antes, para fazer uma brachá é 5 segundos, vamos jogar 7 segundos. 7 segundos vai dar um pouquinho mais que 10 minutos por dia. E é 2,5 milhões de brachot que a pessoa vai fazer na vida. Bezat Hashem, que vive até os 120 anos, faça muito mais que isso. O Rav Tzadka também escreve que quando a pessoa vai fazer a brachá, é bom ele dividir a brachá em 3. Quer dizer, ele fala Baruch atah Hashem, depois Elokeinu melech haolam, e aí depois termina Shakol nea bidvaro, borei minei mezonot, e etc. Mas ele falou dividir em 3. E aí isso ajuda ele, de novo, essas pausas ajudam ele, a pronunciar as palavras direito, 2, a parar e pensar no que ele está falando. Quer dizer, primeiro, Baruch atah Hashem, eu estou falando direto com Hashem. Depois, como a gente vai ver mais para frente também, o que é Baruch, atah Hashem, etc. Depois, Elokeinu melech haolam, que Deus é todo-poderoso, o Senhor de todo o universo. E aí, o que eu vou agradecer? Shakol nea bidvaro, borei minei mezonot, borei preaet, etc.
o Rabi Yitzhak Yosef pergunta que, a princípio, no Zohar, está escrito que não é correto a pessoa interromper entre o Hashem e o Eloqueno na hora que a pessoa vai fazer as brachot. Então, a princípio, isso vai contra o que o Rabi Yehuda Tzadka escreveu. Só que a gente tem que falar que o Rabi Yehuda Tzadka, ele entende que, do mesmo jeito que a gente vê na Tfilá, quando o Hazan está fazendo a Hazara, Baruch Atah Hashem, todo mundo responde Baruch Hu, Baruch Shemo. Ele faz uma pequena pausa. Então ele falou, essa pequena pausa não é, porque para as pessoas poderem falar Baruch Hu, Baruch Shemo e continuarem ouvindo o resto da Brachá, não chega a ser o problema que o Zohar falou de interrupção entre o nome Hashem e o Elokeinu Melech HaOlam. Mas, de qualquer maneira, tenho que ir falando e falar todas as palavras e, se dedicando alguns minutos, um pouquinho de concentração, a pessoa consegue fazer bastante coisa. Pois agora vamos para a Halachá número 9. Então está escrito, Ktiv, o Pasuk fala, Barechi nafshi et Hashem, vechol kiravai et Shem kocho, que a minha alma vai abençoar Hashem, vechol kiravai, e todas as minhas entranhas, o nome sagrado dele. E daqui aprendem os nossos sábios, quando a pessoa vai fazer uma brachá, é correto ele fazer a brachá em voz alta. Por quê? Ele falou, quando a pessoa faz a brachá em voz alta, ele envolve todo o corpo dele, não é? Tipo, ele faz ela com mais força, com mais energia. E além disso, a brachá em voz alta ajuda a pessoa a despertar a kavaná dele, para ele se concentrar mais e melhor no que ele está fazendo. O Mabit aprende desse pasuk, Derech Hagav, a gente traz isso, o Mabit aprende desse pasuk, que Barechi nafshet Hashem vechol kiravai Hashem kocho, ele fala que aqui é uma alusão para todas as brachot. Por quê? Barechi nafshet et Hashem, ele faz a brachá antes de comer alguma coisa, etc., para agradecer o que ele está comendo. Depois, vechol kiravai, depois que a comida entrou dentro da barriga dele, ele faz brachá achroná. Então, Chol Kiravai, de dentro da minha barriga, vou fazer e louvar Hashem também. Então, o Mabit fala desse pasuk, isso entre parênteses, a gente tem uma alusão para as Birkot Anenim, as brachot da comida e da bebida. Antes de comer, Barechi Nafshet Hashem, Chol Kiravai Hashem Kocho, depois de comer. Mas esse assunto de falar as brachot em voz alta é muito importante. O Shlach Kadosh, ele escreve que a pessoa deve ensinar em casa aos seus filhos, aos seus alunos, à sua esposa, a fazer as brachot em voz alta. Falou porque isso tem várias vantagens. Primeiro, como a gente falou agora, isso ajuda a despertar a kavaná da pessoa e, além disso, ajuda a pessoa a falar a brachá com mais energia. Mas fala o Shlach Kadosh que, além disso, eu tenho mais uma vantagem, porque quando eu faço a brachá em voz alta, eu dou mérito para as outras pessoas responderem Baruch Hu, Baruch Shemo e Amém. E a mitzvah de responder Amém é uma mitzvah muito, muito valiosa. Então, se eu me acostumo a sempre fazer as brachot em voz alta, além de os meus filhos aprenderem do meu exemplo e fazerem também as brachot em voz alta, eles vão ter o mérito de responder Amém. Então, cada dia a pessoa ganha quanto vale, a gente não sabe quanto vale um Amém. E aí tem, aqui na nota, uma história muito forte, que está trazido no Or Zarua. Or Zarua é um dos Rishonim, viveu mais ou menos 700 anos atrás. E aí ele escreve o seguinte, ele falou que ele encontrou um Yehudi da cidade de Worms, que ele falou, ele trabalhava no cemitério, chamava Reb Bunim, e ele trabalhava no cemitério. Ele falou que uma vez ele encontrou ali um senhor, e esse senhor estava com uma coroa de ervas ali, e ele ficou com medo, porque ele falou, alguém que eu já enterrei. Ele conhecia ele. E aí ele falou, olha, você não é o fulano? Ele falou, sim. Aí ele falou, mas você já morreu, eu enterrei você. E aí ele
E aí ele falou, sim, mas eu vim aqui. Aí ele falou, mas e qual é o mérito? Como você está no outro mundo? Ele falou, não, estou no Lamabá, está muito bom, tá, etc. Ele falou, qual é o mérito que você teve? E aí ele falou que pelo mérito que ele fazia as brachot, né, ele falava com uma voz bonita, cantava elas, ou fazia as brachot, pronunciava elas direito, tudo direitinho, etc. E por esse é o meu mérito principal que me levou para o Gan Eden. E aí ele falou, oh, você quer ver a prova que sou eu? Ele falou, olha, a minha manga está rasgada, na hora do enterro você rasgou, então ele falou, sou eu que estou falando porque eu sei disso. E aí ele perguntou, e o que é essa coroa que você está usando? Ele falou, olha, são as ervas que, que eu peguei no Gan Eden e eu coloquei aqui para me proteger das impurezas desse mundo. E aí o Orzarua escreve, olha, eu escrevi essa história para deixar para a posteridade quanto é importante a pessoa se preocupar em fazer as brachot bem feitas. Agora, vamos para o Alachá Yud, Alachá 10. Asur lasot shum davar b'shah shemevarech. Vafilo tashmish kal. É proibido a pessoa se ocupar de outras coisas enquanto ele está fazendo a brachá. Mesmo que seja uma coisa simples. Por quê? Ele falou, isso tira a concentração da pessoa. Ele falou, sobre isso foi falado o Pasuk, se vocês andarem comigo, Keri, e aí Keri ele falou, Deus fala, você não faz, não leva a Avodat Hashem a sério, não dá importância para o que você está fazendo, então eu também vou me comportar com você assim, que isso o Rashi ali traz, Lashon de Mikre. A pessoa faz de qualquer jeito, caiu de paraquedas. Então, ele tem que tomar cuidado com o que ele está fazendo para se concentrar. Às vezes a pessoa está fazendo a brachá, está olhando coisa no celular, está vendo coisa aqui, está mexendo, está arrumando as coisas, etc. Isso tira a concentração da pessoa do que ele está fazendo. Ele falou, na hora que ele vai fazer a brachá, se concentra em fazer a brachá. E aí continua aqui a halakha. V'chen lo yarher bedavar acher. Ele tem que tomar cuidado para não estar pensando em outras coisas, porque se ele pensa em outras coisas, ele não está concentrado na brachá. E mais ainda, se ele está pensando em averot. Dechtiv barechi nafshi et Hashem, como o pasuk que a gente falou antes. Minha alma vai louvar Hashem, vechol keravai et Shem kodsho, de todas as minhas entranhas. Então, o que é todas as minhas entranhas? Falou, preciso louvar do fundo do meu coração e do fundo da minha cabeça, quer dizer, com concentração total. E o Chesed Alafim, ele escreve, Begeder Gadol levarech mitoch asefer ou beinaim sgurot. Ele falou uma coisa que ajuda muito a pessoa a fazer a brachá bem feito, é ele fazer a brachá ou dentro do sidur, ou com os olhos fechados. ואז הברכות והתפילות יהיו למאורות. E aí isso ajuda a iluminar os olhos dele. Porque é muito importante a pessoa se concentrar. A gente sabe de Gdolim, por exemplo, conta que o Rav Shach, um dos anos, o Kabbalah que ele fez em Yom Kippur, a fazer Birkat Hamazon dentro do livro. Pô, ele sabia o Birkat Hamazon de cor. Ele não tinha, sabia quase tudo de cor, chás, vários poskim, etc. Mas ele não tinha o problema de fazer o Birkat Hamazon. Mas justamente a ideia é, quando você faz no livro, você não você está fazendo de cor, você está olhando, está acontecendo, está ouvindo, você acaba se distraindo. Quando você olha dentro do livro, isso acaba trazendo você para se concentrar melhor no que você está fazendo. Então, isso é algo que ajuda bastante a pessoa a ter kavaná e fazer da maneira correta. Então, isso é uma boa dica aqui que o Chesed Alafim traz para a gente. A pessoa, quando for fazer as brachot, ou fechar os olhos, ou fazer dentro do livro, isso ajuda ele a se concentrar mais, se concentrar melhor, e Bezat Hashem, com esse zechut,
que venham muitas brachot para todo o Am Israel. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém, Chazak Baruch.